Fala aí, torcedor do nosso canal Futilance, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo falando aí da preparação do Corinthians para a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. Quinta-feira, o Corinthians visita o Furacão. Tem tudo para ser um jogado um jogaço, e o Furacão é sempre muito forte dentro de casa. Vamos trazer aí o jornalista com as primeiras informações do dia do Corinthians. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Futilance. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo notícias atualizadas do Corinthians. Bom, quem também joga durante a semana é o Corinthians. O clube viaja até Curitiba para encarar o Atlético Paranaense. Informações alvinegras com Marcelo Rosenberg. Depois da segunda-feira de folga, os jogadores do Corinthians se reapresentaram, iniciando a preparação para uma semana de jogos importantes. Na quinta, tem duelo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro em Curitiba. E no domingo, a partida de quartas de final contra a Portuguesa no estádio do Canindé. Para o jogo contra o Atlético, a tendência é que Dorival escale o que tem de melhor. Inclusive com os retornos do Memphis e do Gustavo Henrique, que foram poupados para controle de carga na partida contra o São Bernardo no ABC, e também do Matheus Pereira, que estava suspenso justamente deste jogo contra a equipe do São Bernardo, né? O Corinthians que vai fazer contra o Atlético Paranaense a sua terceira partida no Campeonato Brasileiro. Estreou perdendo na Vila Belmiro para a equipe do Bahia e na semana passada acabou se recuperando, vencendo o Bragantino em Itaquera. Um detalhe, neste momento o Corinthians é o 12º colocado do Campeonato Brasileiro, mas se vencer o Atlético Paranaense vai subir 7 posições e assumir justamente ele, Corinthians, esta quinta colocação, ficando somente um ponto atrás das equipes que têm 7 pontos, Palmeiras, São Paulo, Fluminense e também a equipe do Bahia. Lembrando que no final de semana o Corinthians terá a partida de quartas de final contra a Portuguesa no estádio do Canindé. E a tendência é que a diretoria da Portuguesa destine metade da capacidade para a torcida do Corinthians, restando a torcida da Portuguesa a outra metade. E uma última informação em relação a Breno Bidon. O jogador que se machucou na partida contra o Palmeiras, jogou praticamente o jogo inteiro contra o Palmeiras, mas depois se machucou, iniciou nesta terça-feira o processo de transição física. Não deve jogar contra o Atlético Paranaense, também não vai jogar contra a Portuguesa, mas a tendência é que na semana que vem Breno Bidon possa voltar à equipe do Corinthians. Olha que ótima notícia aí para o torcedor corintiano. O Breno Bidon tem feito grandes atuações aí, a fazer falta nesse time do Corinthians, que já não conta com o Yuri Alberto, que deve ficar de fora pelo menos um mesinho, né, Felipe? O Breno Bidon é o melhor jogador do Corinthians nessa temporada, né? E o Corinthians, dos 4 melhores jogadores do elenco, que para mim o Hugo Souza, Memphis Depay, Breno Bidon e o Yuri Alberto, 2 já não jogam contra o Atlético Paranaense, o caso do Bidon e Yuri Alberto, que vai passar por um procedimento ali de recuperação, né? Uma lesão de grau 2 que deve tirar ele ali dos próximos jogos do Corinthians, uma lesão do Yuri Alberto que preocupa bastante o sistema ofensivo do Corinthians. Então você perde 2 jogadores importantes do sistema ofensivo. Sem o Bidon, quem joga é o Garro. O Garro não tem a intensidade física do Bidon. Apesar da qualidade técnica, de ser um jogador que bate bem falta, que cobra escanteio, que é um jogador que tem a criatividade, o Garro não tem a intensidade mais do Breno Bidon, um jogador muito mais veloz do que o Garro, principalmente para puxar contra-ataques e aparecer como opção na hora de finalizar. E o Yuri Alberto, quando está fora, o Dorival não tem muito o que fazer, né? Eu acho que vai com o Guinegão. O Guinegão não tem a mesma qualidade do Yuri Alberto. No ano passado entregou alguns bons jogos, mas é um jogador muito irregular. Então o Corinthians perde muito no poder ofensivo. Contra um Atlético Paranaense que começou muito bem o Brasileirão, vencendo fora de casa o Internacional e vencendo o Santos em casa. É o único time 100% ainda, pode chegar a 9 pontos em 3 rodadas. 2 jogos e 2 vitórias. E tem um gramado sintético que é
o pior disparado do futebol brasileiro hoje, né, dos times de elite. O gramado do Atlético Paranaense, que tem, talvez, acho que é o primeiro time a usar o gramado sintético na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense. É um gramado muito antigo, que não vai ser trocado agora, só talvez no meio do ano. Estava muito feio na partida diante do Santos. E quem joga lá reclama demais. Então é mais um desafio para o Corinthians. Será que o Memphis vai começar como titular, então, nessa partida? O Memphis tem que jogar. Se não tem o Yuri Alberto, vai jogar quem? Tem que jogar o Memphis. O Memphis vai ter que aceitar jogar no gramado sintético, porque o Dorival não pode poupar no Campeonato Brasileiro para priorizar o Campeonato Paulista. Gente, é contra a Portuguesa. Com todo respeito à Portuguesa, a Portuguesa está na 4ª divisão do futebol brasileiro. Fez um grande primeiro turno ali, primeira fase do Campeonato Paulista. Isso é louvável, né, a Portuguesa, mas assim, entre forças, né, o que o Corinthians investe, o que a Portuguesa investe, o Corinthians tem que vencer a Portuguesa ali pela qualidade do elenco que tem em relação à Portuguesa. Então, mas não vai ter a força do seu estádio, essa partida no Canindé. Sim, mas não é para poupar o jogo contra o Atlético Paranaense pensando na Portuguesa. Vai com os 2 titulares, então, se for assim. Mas o Corinthians não pode abandonar o Campeonato Brasileiro como vem fazendo nos últimos anos. Fica nessa história de priorizar Copas, vamos priorizar isso, e acaba abandonando o Brasileiro e vai correndo risco. Não só, olha o risco que o Corinthians correu no ano passado. Ele foi campeão da Copa do Brasil, mas correu muito risco de não ir para a Libertadores. Porque na Copa do Brasil o jogo foi muito disputado contra o Vasco da Gama, não foi um jogo fácil. Então o Corinthians tem que levar mais a sério o Campeonato Brasileiro, vem vacilando no Brasileiro há muito tempo, né? Teve até um ano que o Memphis Depay chegou, o Memphis Depay ajudou o Corinthians a escapar da zona de rebaixamento. Porque o Corinthians não tinha time, mas priorizava outros campeonatos. Então eu acho o Campeonato Brasileiro muito importante para o Corinthians não priorizar nesse início de temporada. Tem que priorizar. O esporte agora vai para o frio da Itália, porque ele ajuda. Campeonato Brasileiro só para Corinthians e Atlético Paranaense nesse meio de semana e depois a Lusa na casa da Portuguesa no Canindé com o estádio dividido, Júlio, que beleza. Estádio dividido, né? A gente tinha falado ontem que havia uma vontade, né, da Portuguesa de jogar no Canindé e de não ser assim, do jeito que era antigamente, né? Já fica um pedacinho ali para a torcida portuguesa e o resto... Não, então, no fim das contas, houve uma discussão ali no grupo de trabalho que hoje comanda a Portuguesa, né, a Lusa SAF. Tinha gente que achava que tinha que deixar mais ingressos para o Corinthians. O Corinthians e a Portuguesa têm diretorias que se dão muito bem, viu, Tomás? Sim. São clubes que hoje são muito parceiros. O pessoal da Lusa SAF fala que o São Paulo, por exemplo, né, não ajuda em nada, o Palmeiras é um pouco protocolar e que o Corinthians é muito parceiro da Portuguesa em várias coisas, pequenas coisas de dia a dia e grandes coisas como essa decisão de jogar no Canindé e não, por exemplo, no Morumbi da vida, onde a torcida portuguesa seria a minoria. E no fim acabou se decidindo, com o aval da Polícia Militar, por um estádio totalmente dividido, 7.500 ingressos, 7.800 ingressos para a Portuguesa, 7.800 ingressos para o Corinthians. O Corinthians já comprou ontem mesmo 7.000 ingressos dele, achando que talvez tivesse mais. Não vai ter muitos mais, vai ter só alguns a mais. É claro que isso a gente sabe que vai parar na mão de organizada e tal, né? A gente sabe como é. Vai ser um preço alto, como tem sido nos jogos de futebol, mas vai ter torcida dividida, Tomás. E assim, é um clássico, são 2 torcidas que vão dividir o espaço no Canindé e espero que tudo ocorra bem, óbvio, e espero que seja um pontapé inicial para, de repente, ser retomada, né, a história dos clássicos em São Paulo não terem mais torcida única, que eu acho que é uma tristeza imensa para o futebol paulista. Acho que ainda não estamos preparados para isso, Júlio, mas é uma outra discussão, é uma discussão longa e talvez Corinthians e Portuguesa, um clássico menor, de repente dando tudo certo. E com experiência também para a polícia. É um clássico menor, obviamente, no tamanho dos clubes, etc. Mas a gente sabe que torcedor violento tem para todos os lados, né? Então, é uma maneira de você mostrar que dá para fazer um jogo com torcida dividida. Vamos lá, são 7.500 de cada lado, né? Vamos imaginar que o Corinthians recebesse o São Paulo em Itaquera. Quantos ingressos o Corinthians dá para os visitantes, geralmente? 3.000, 4.000, coisas assim, por aí. É menos do que 7.500, entendeu? Sim. Então, como fazer para organizar a existência de torcida
adversário no estádio do outro, né? Eu acho que tem várias maneiras que daria para trabalhar em cima desse tema. Mas acho que vai ser um jogo bem legal, vai ser um jogo tipo velhos tempos, né, Tomás? Futebol raiz. Muito bem. Fazendo contas para ver quando o Yuri Alberto retornará. Em 8 jogos nessa temporada 2026, são 3 gols, é o artilheiro do time, 1 assistência, 21 finalizações, 8 finalizações no alvo e 31 duelos aéreos. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O Dom, que acabou de citar agora há pouco, que o Corinthians está começando a sofrer por conta do calendário e etc. Seria o Yuri Alberto o primeiro da lista dos jogadores que o torcedor fala, esse não pode ficar fora? Talvez. Acho que... Eu acho que é o segundo. O O primeiro é o Hugo Souza. O primeiro é o Hugo. Aí sim, Aí o concordo. segundo Dos de linha é o primeiro. Tô com Dos você. de linha é o primeiro. Eu tô com você muito até pela característica de opção no banco de reservas. Tanto que a Lili falava, e eu concordo, assim, pelo menos é a visão que eu tenho. Acho que num primeiro momento a melhor forma de substituí-lo seria colocar o Memphis nessa função. E aí, dependendo do estilo, dependendo do adversário, dentro da partida que você queira, você pode pôr o Garro, povoa o meio-campo. Ou Garro fazendo a do Memphis e o Memphis fazendo a do Yuri? Exatamente. E aí um time mais povoado no meio campo ou ter um atacante de lado, com o Caio César ou o Vitinho e jogando com o Memphis na referência. Eu acho que esse seria o meu caminho para substituir, aí dependendo do que o adversário colocar. Mas esse é um ponto importante, né, João? Porque, lógico, perde o Yuri Alberto, que é um jogador tão importante, mas uma temporada como essa... Acho que a gente vai falar bastante... O próprio Dorival falou já na coletiva, né? Olha, acho que a gente vai ser uma temporada que vai sofrer com lesões e aí não é incompetência do Corinthians, de planejamento, é o calendário. É o calendário. Tem até uma matéria bem legal hoje do GE em relação... Bem legal não, porque ela mas ela ilustra bem esse cenário do Iago Rudá. Ele coloca que a 4ª lesão muscular do Corinthians em 45 dias na temporada. Só teve 2 nesse período na temporada passada. Até jogou uma vez a mais em relação ao ano passado, nesses primeiros 45 dias. Mas ausência de férias, de pré-temporada adequada. Tá acontecendo isso com o Corinthians, mas espero que eu esteja errado. Mas vai acontecer mais lesões. E não só com o Corinthians, mas com outros clubes. Mas o Corinthians foi muito desgastado por causa da disputa da Copa do Brasil. Então, por isso, quando eu até falei mais cedo, acho que Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro são os times com um elenco mais forte para brasileiro, mas acho que vai ser um ano pautado por muitas coisas fora do esperado, muito por conta disso. Então acho que não é uma coincidência o que está acontecendo. Tudo bem, do Caio César, que veio de outro cenário, não estava nesse calendário do Corinthians. Às vezes pode ser o ritmo também. Às vezes, exato, pode ser uma coisa. Mas dos outros, eu não acho que é uma casualidade, um acidente, ou o Corinthians fez um trabalho equivocado. Não acho. Acho que é rescaldo de toda situação do calendário. Eu espero que esteja enganado, mas acho que os clubes ainda vão sofrer bastante com esse tipo de coisa. Na temporada passada, quando o Corinthians perde o Yuri, o Dorival ele encontra ali algumas alternativas. Uma delas ele vai com o Guinegão e aí ele vai com o Garro e vai com o Kaique, que ele usou bastante o Kaique, né, por esse lado esquerdo também. Hoje o Corinthians tem o Vitinho, contra o Atlético Paranaense, por exemplo, em Copa do Brasil, que na ida o Memphis fica no banco de reservas, né, gramado sintético, enfim, Guinegão e Garro, por exemplo, o Guinegão mais essa referência, e aí na volta já são os 3. Gol na arena, né? Sim, exatamente. E aí já são os 3 na volta, e ele vai de Guinegão e Memphis com o Garro, por trás desses 2 jogadores. Então, acho que, assim, alternativas tem. Não há peça substituta para o Yuri, que você fala, jogador por jogador. Não tem. Eu acho que o Corinthians ele tem algumas alternativas para lidar, né, as partidas sem o Yuri Alberto, e aquilo que a gente falou ontem, não necessariamente perde o homem-gol. Porque o Corinthians hoje ele consegue marcar com outros jogadores, com seus laterais, com seus zagueiros, com seus meio-campistas, como o caso do André. Então, acho que a alternativa é mais mesmo ali situação de jogo, né? O Yuri te entrega muito, não só gols. Ele te entrega muito sem a bola também. Ele entrega entregando. Exatamente. Ele incomoda demais os adversários, assim. Lili, Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Corinthians. Corinthians que enfrenta o Atlético Paranaense nesta quinta-feira fora de casa. Jogo difícil, mas dá para o Corinthians voltar de lá com os 3 pontos. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui notícias atualizadas do Corinthians. Está aí a matéria. Corinthians possui aproveitamento superior
a 60% na Liga Arena desde 2015. Desde 2015, os dois times se enfrentaram 11 vezes na Liga Arena, antiga Arena da Baixada, sendo 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, o que representa um aproveitamento de 60,6%. Então, o Corinthians costuma se dar bem na Liga Arena. Vamos ver como é que vai ser essa partida de quinta-feira. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futilance.